A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 1. O primeiro encontro. Em uma tarde chuvosa de setembro, a porta da livraria Páginas de Outono rangiu ao se abrir, e Noah entrou encharcado até a alma. Ele mal conseguia enxergar pela névoa dos óculos, mas viu logo ela, uma garota de cabelos castanhos ondulados, sentada no balcão, lendo um livro com a cabeça levemente inclinada para o lado. "Precisa de ajuda?" Ela sorriu, fechando a obra com cuidado, como se estivesse despedindo-se de um amigo. Noah franziu a testa, tentando lembrar o nome do livro que sua irmã mais nova havia pedido. "É algo sobre constelações e segredos de família", murmurou, ainda tentando secar os óculos com a manga da jaqueta. Ela se levantou de um pulo, seus braços cheios de livros antes mesmo que ele conseguisse terminar a frase. "Acho que sei exatamente o que você procura", disse, empilhando 3 obras sobre o balcão. "Este aqui conta histórias de cada constelação e como diferentes culturas as interpretaram. E este outro?" Seus nomes eram Sophie e Noah, e aquele foi o primeiro de muitos encontros na pequena livraria da esquina. A cada semana ele aparecia, às vezes por pedido da irmã, outras vezes só para ouvir Sophie contar sobre os livros que amava, gesticulando com entusiasmo enquanto o aroma de café e papel velho enchia o ar. Com o tempo, eles começaram a deixar mensagens um para o outro entre as páginas dos livros. Um bilhete escrito à mão dentro de O Pequeno Príncipe. Um rabisco divertido no margem de Dom Casmurro. Até que Noah teve coragem de escrever algo mais do que um comentário sobre a São da história. "Quer ir tomar um chocolate quente comigo depois do fechamento? Prometo não falar só de livros." Sophie encontrou o bilhete enquanto arrumava a seção de clássicos e sentiu o rosto esquentar. Na semana seguinte, quando ele chegou, ela já estava esperando, com 2 copos de chocolate quente sobre o balcão e um sorriso que brilhava mais do que as luzinhas decorativas da loja. "Eu adoro falar de livros", disse ela, entregando um dos copos. "Mas acho que também posso conversar sobre outras coisas." A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 2. O início do namoro. O chocolate quente estava cremoso e perfumado com canela, exatamente como Noah imaginara que Sophie gostaria. Eles sentaram-se na sacada da livraria, protegidos da brisa fresca por uma cortina de luzes pequenas que ela mesma havia pendurado. "Você sabe o que eu mais amo de trabalhar aqui?" Ela começou, olhando para as luzes piscando na calçada molhada. "É que cada livro tem uma vida própria, e às vezes as pessoas que vêm procurar um título acabam encontrando algo muito maior do que esperavam." Noah sorriu, segurando seu copo com ambas as mãos para se aquecer. "Acho que entendo o que você quer dizer. Eu só vim aqui por causa da Mia, mas agora..." Ele parou nervoso, e ela olhou para ele com os olhos brilhantes. "Agora espero todo dia pela hora de vir." A partir daquele dia, os encontros se tornaram rotina. Algumas vezes eles organizavam maratonas de filmes baseados em livros no porão da livraria, com pipoca caseira e muitos comentários sobre o que o filme tinha errado em relação à obra original. Outras vezes, iam ao jardim botânico da cidade, carregando sempre um livro para ler quando precisassem de um momento de silêncio confortável. Um dia pouco antes do Natal, Noah apareceu com uma caixa embrulhada em papel craft e um laço de barbante marrom. "Eu sei que você adora livros antigos", disse ele, com a voz um pouco trêmula. "E eu achei isso numa feirinha de antiguidades." Ao abrir a caixa, Sophie encontrou uma edição de 1952 de A Metamorfose, com as páginas amareladas pelo tempo e anotações delicadas na margem feitas por quem já havia sido dono do exemplar. No último verso, havia uma frase escrita à mão. "Algumas transformações são difíceis de entender, mas todas têm um propósito." "Eu escrevi isso", confessou Noah.
porque você transformou a minha vida de uma forma que eu nem sabia que precisava. Sophie sentiu as lágrimas formarem-se nos cantos dos olhos. Ela pegou sua mão e disse: "Eu tenho algo para você também." Levantou-se e foi até o balcão, retornando com um livro novo, mas com a capa personalizada. Era um romance que ela mesma havia escrito, contando a história de uma garota que trabalhava em uma livraria e conhecia um garoto que mudava tudo. "É só um rascunho", disse ela, envergonhada. "Mas queria que você fosse o primeiro a lê-lo." Noah te abraçou-a forte, sentindo o calor do seu corpo contra o dele. "Eu vou ler cada palavra com muito carinho. E depois, talvez podemos escrever o próximo capítulo juntos?" A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 3. Eles enfrentam um desafio. 6 meses depois, a livraria Páginas de Outono estava passando por um momento difícil. Um grande shopping com uma livraria de cadeia acabara de abrir na rua ao lado e as vendas haviam caído bastante. Sophie passou noites acordada, calculando contas e pensando em como salvar o lugar que tanto amava. "Não vamos deixar isso acontecer", disse Noah ao ver ela desanimada enquanto arrumava-se na seção de romances juvenis. "A nossa livraria é especial. Não é só um lugar para comprar livros, é um lar para quem ama histórias." Eles tiveram a ideia de criar um projeto chamado Páginas em Movimento. Oficinas de escrita para jovens, clubes de leitura temáticos e até mesmo um bibliobot, um caminhão adaptado para levar livros a comunidades distantes da cidade. Mas para isso, precisavam de dinheiro para reformar o veículo e comprar mais exemplares. "Eu tenho um plano", anunciou Mia, a irmã de Noah, aparecendo na livraria um sábado de manhã. "Há um concurso nacional de projetos culturais. O prêmio é exatamente o que vocês precisam. Basta apresentar uma proposta sobre como o projeto vai impactar a comunidade." Juntos eles passaram semanas preparando a inscrição. Fotografias da livraria cheia de gente, depoimentos de clientes que tinham feito amizades ali, desenhos do bibliobot e detalhes de todas as atividades que queriam oferecer. Sophie escreveu o texto da proposta com todo o seu coração, contando como a livraria havia mudado a vida dela e a de Noah. No dia da apresentação, eles foram acompanhados por uma multidão de amigos e clientes que haviam se unido para apoiá-los. Quando chegaram a vez de falar, Sophie segurou a mão de Noah e começou: "Nós acreditamos que livros não são só papel e tinta. São pontes entre pessoas, entre mundos diferentes. E a Páginas de Outono quer levar essas pontes para onde quer que elas sejam necessárias." Uma semana depois, enquanto estavam organizando a primeira oficina de escrita, mesmo sem saber se ganhariam o prêmio, o telefone tocou. Foi a organização do concurso. Eles haviam sido selecionados como vencedores. Com o prêmio, eles conseguiram reformar um velho caminhão azul claro, pintando-o com ilustrações de personagens de livros famosos. A primeira viagem do Bibliobot foi para uma pequena aldeia na serra, onde as crianças nunca tinham tido acesso a uma livraria. Ver os rostos deles brilhando ao escolherem seus primeiros livros próprios fez com que Sophie e Noah entendessem que a livraria era mais do que um negócio. Era uma missão. "No final das contas", disse Noah enquanto ajudava uma menina de 7 anos a escolher um livro de contos de fadas, "nós não só salvamos a livraria, ela nos ajudou a encontrar o nosso propósito." A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 4. A chegada dos pais. Era um domingo de manhã ensolarada quando o som de um carro grande estacionando na frente da livraria chamou a atenção de Sophie. Ao olhar pela janela, viu um sedã preto brilhando ao sol. E ao lado dele, um casal de meia-idade, com o rosto preocupado, observando a fachada de Páginas de Outono. "Quem será?", murmurou ela, enquanto arrumava os livros de poesia na prateleira. Noah vinha de trás da loja com mais caixas de livros quando avistou o casal.
Sua expressão mudou de sorridente para um pouco tensa. Sophie, são meus pais, disse ele, baixando a voz. Eu não lhes contei nada sobre a livraria ou sobre você. Antes que ela pudesse responder, a porta da livraria rangiu e os dois entraram. A mãe de Noah, Helena, vestida com um terno azul marinho, olhou ao redor com um ar de desaprovação. O pai, Roberto, um homem alto e sério, ajustou os óculos e analisou cada canto do lugar. Noah, filho, começou Helena, aproximando-se dele. Recebemos uma ligação da tia Cláudia. Ela nos contou sobre o que vocês estão fazendo aqui e sobre o projeto com o caminhão. Sophie sentiu o coração acelerar e foi em seu socorro. Olá, sou Sophie. Sejam bem-vindos a Páginas de Outono. Eu sou a proprietária. Roberto olhou para ela e depois para Noah. Nós sempre sonhamos que você seguiria os passos do seu tio, entrando na empresa de engenharia da família. Não entendemos por que você está desperdiçando seu potencial ajudando a manter uma livraria que, pelo que vemos, não tem futuro. A atmosfera ficou pesada. Noah apertou a mão de Sophie e disse firme: Papai, mamãe, essa livraria não é um desperdício. É um lugar onde pessoas encontram esperança, amizade e se arrumam histórias que mudam suas vidas. E Sophie, ela é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Enquanto falava, o Bibliobot chegou na rua ao lado. Alguns jovens voluntários estavam preparando a viagem para uma nova aldeia. Helena se aproximou da janela e viu uma menina pequena que vinha visitar o caminhão toda semana, segurando um livro que tinha ganho na última oficina. Ela não sabia ler há 3 meses, explicou Sophie suavemente, se juntando a Helena. Agora escreve seus próprios contos e vem mostrar para nós todas as semanas. A livraria não é só sobre vender livros, é sobre construir comunidades. Roberto caminhou até o balcão e pegou um dos livros que Sophie havia escrito. Ele folheou as páginas em silêncio, lendo algumas passagens. Depois olhou para Noah com um olhar diferente, menos severo, mais compreensivo. Eu não sabia que você tinha encontrado algo que te faz tão feliz, filho, disse ele, devolvendo o livro. Quando eu era jovem, sonhava em ser escritor, mas acabei seguindo o caminho que a família esperava. Não quero que você passe pela mesma coisa. Helena, que ainda estava olhando para o Bibliobot, virou-se e sorriu pela primeira vez. Eu odeio admitir, mas esse projeto é inspirador. E você, Sophie? A maneira como cuida desse lugar. É claro que Noah se apaixonou por você. Noah soltou um suspiro de alívio e abraçou seus pais. Sophie sentiu as lágrimas nos olhos. Ela nunca havia falado sobre seus próprios pais, que tinham desaprovado sua decisão de deixar a faculdade de Direito para cuidar da livraria que havia herdado da avó. Eu tenho algo para mostrar a vocês também, disse ela, indo buscar um álbum de fotos na prateleira de cima. Minha avó foi quem fundou essa livraria há 50 anos. Ela sempre dizia que livros são como famílias. Cada um tem sua própria história, mas todos se conectam de alguma forma. Os pais de Noah olharam as fotos antigas da livraria, vendo como ela havia crescido ao longo dos anos. No final da tarde, eles ajudaram a arrumar os livros para a mais próxima viagem do Bibliobot. E Helena até prometeu ajudar a organizar um clube de leitura para adultos na livraria. Quando vamos conhecer sua família, Sophie? Perguntou Roberto, enquanto preparava o café para todos. Acho que temos muito a conversar. A garota do balcão de livros. Capítulo 5. Ondas e sonhos. Depois de meses de trabalho intenso com o Bibliobot e a livraria, Noah e Sophie finalmente conseguiram tirar uma semana de férias. Eles escolheram uma pequena vila de surf no litoral norte do Brasil, um lugar que Noah conhecia de quando era criança, quando ia visitar seus avós que moravam ali. Não acredito que estamos finalmente aqui, exclamou Sophie, abaixando a mala na pequena casa de praia que haviam alugado. As janelas davam direto para o mar,
e o som das ondas já parecia um convite para relaxar. Noah sorriu, pegando sua prancha de surf que tinha guardado na garagem dos avós. Eu te avisei que este lugar é mágico. Quando eu era pequeno, passava horas na água. O surf sempre me ajudou a pensar claro. Na manhã seguinte, eles acordaram com o sol entrando pelas janelas. Sophie, que nunca tinha surfado na vida, olhou para as ondas com um pouco de receio. Promete que não vou afogar? Brincou ela. Claro que não! Disse Noah, ajustando-se o leash da prancha. Primeiro vamos praticar na água rasa até você pegar o jeito. Ele passou a manhã ensinando ela os fundamentos, como ficar de pé na prancha, como ler as ondas, como manter o equilíbrio. Sophie caiu mais vezes do que conseguiu ficar em pé, mas ria o tempo todo, sentindo a água fria revigorar seu corpo cansado do trabalho. À tarde, enquanto Sophie descansava na areia lendo um livro de contos marinhos, Noah foi para as ondas maiores. Ele se sentia livre como nunca antes. Cada onda que pegava era como uma nova página de uma história que estava escrevendo com seu próprio corpo. Quando voltou para Tia Praia, estava sorrindo de orelha a orelha. Você parecia voar, disse Sophie, entregando-lhe um copo de suco de maracujá. Foi incrível, concordou ele, sentando-se ao seu lado. Mas eu estava pensando, talvez possamos trazer o Bibliobot para cá um dia. Há muitas crianças na vila que não têm acesso a livros, e a praia seria um lugar perfeito para fazer oficinas de escrita sobre histórias do mar. Sophie olhou para ele, seus olhos brilhando. Que ideia maravilhosa! Podemos chamar os voluntários e fazer um projeto especial de férias ano que vem. Na última noite de férias, eles foram até o farol da vila, que ficava no topo de uma colina. De lá, podiam ver toda a costa iluminada pelo luar. Noah segurou a mão de Sophie e disse: Sabe o que eu mais amo de você? Você transforma todos os meus sonhos em coisas reais. Eu sempre quis compartilhar esse lugar com alguém especial. E agora, eu não consigo imaginar minha vida sem você e sem a livraria. Sophie encostou sua cabeça no ombro dele, olhando para o mar. Eu também não consigo imaginar. A gente está construindo algo incrível juntos, não é mesmo? Com livros, ondas e muito amor. A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 6. A surpresa no Ampere. No caminho de volta para casa, depois das férias na praia, Noah e Sophie resolveram fazer uma parada em Ampere, uma pequena cidade histórica conhecida por suas ruas de paralelepípedos e museus de ciências. Eles queriam visitar o famoso Museu de Física local, onde havia uma exposição sobre os grandes cientistas brasileiros. Estavam admirando um experimento interativo sobre campos magnéticos, quando de repente um som estrondo ecoou pela sala. À luz do grande gerador de corrente contínua, uma réplica do aparelho usado por André-Marie Ampère, começou a piscar intensamente, e o equipamento começou a vibrar de forma inusitada. Que diabos está acontecendo? Murmurou Noah, tentando se manter em pé, pois o chão também começava a tremer levemente. Sophie agarrou seu braço, olhando em volta com preocupação. Os outros visitantes já estavam saindo correndo, mas eles perceberam que a porta da sala tinha trancado sozinha. O gerador continuava a aumentar a intensidade e faíscas começavam a saltar entre os fios de cobre. Eu acho que algo deu errado com o sistema de energia, gritou Sophie, cobrindo os olhos para não ficar cega com as faíscas. Noah, que sempre gostara de ciências na escola, se aproximou com cuidado do painel de controle. Vou tentar desligar a energia principal, mas preciso que você me ajude a segurar essa corda que está solta, senão ela vai tocar nos fios expostos. Sophie, apesar do medo, fez o que ele pediu. Enquanto ela segurava firme o cabo de cobre que balançava perigosamente, Noah desviou os parafusos do disjuntor principal. Com um último clique alto, toda a luz da sala se apagou e o gerador parou de vibrar.
Quando a luz de emergência se acendeu, eles viram que o equipamento havia deslocado uma das prateleiras do museu, e sob ela estava um pacote envolvido em tecido antigo. "O que é isso?" perguntou Sophie, se aproximando com cautela. Ao abrir o pacote, eles descobriram um diário antigo e algumas cartas manuscritas. Um rótulo na capa dizia: "Notas sobre experimentos, de um aluno de Ampère, 1832. Antes que pudessem ler mais, a diretora do museu entrou na sala, respirando ofegante. "Obrigada a Deus que vocês estão bem. Foi um curto-circuito raro. Esse equipamento está funcionando há mais de 50 anos. Mas o que é aquilo que vocês encontraram?" Os documentos revelaram-se ser de um cientista brasileiro que havia estudado com Ampère na França e trazido para o Brasil ideias revolucionárias sobre eletricidade. A diretora do museu ficou emocionada. Esses documentos estavam desaparecidos há mais de 150 anos. Vocês acabaram de fazer uma descoberta incrível para a história da ciência brasileira. Como agradecimento, ela ofereceu que a livraria Páginas de Outono fosse a responsável por publicar uma edição especial dos textos, com comentários e ilustrações. Noah e Sophie olharam um para o outro, sorrindo. Mesmo em situações inusitadas, eles acabavam encontrando novas histórias para compartilhar com o mundo. A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 7. A festa do noivado na praia. 4 meses depois da descoberta em Ampère, Noah e Sophie decidiram fazer seu noivado na mesma vila de surf onde haviam passado férias. A festa seria na praia, ao entardecer, exatamente no lugar onde ele havia ensinado ela a surfar. Os amigos e familiares chegaram com antecedência para preparar tudo: balões coloridos presos às palmeiras, uma mesa com comida típica nordestina e uma pequena plataforma de madeira onde eles dariam o seu pedido de casamento oficial. Mia, a irmã de Noah, e Lucas, o melhor amigo dele e voluntário do Bibliobot, resolveram preparar uma surpresa especial. Eles convenceram todos os presentes a vestirem-se com fantasias de personagens de livros que Sophie e Noah amavam. Havia um pequeno príncipe com sua rosa, uma Alice no País das Maravilhas, com um relógio de bolso, até um Dom Quixote, montado em uma prancha de surf pintada de branco. Quando Noah e Sophie chegaram, de mãos dadas e vestidos com roupas claras de praia, todos pularam da vegetação gritando: "Surpresa!" E Mia, que estava fantasiada de Hermione Granger, quase derrubou a mesa de doces ao tentar fazer uma mágica com uma vassoura de surf. "Meu Deus, o que vocês estão fazendo?" riu Sophie, abraçando cada um dos amigos. Lucas, vestido de Capitão Nemo, aproximou-se com uma caixa de madeira. "Nós resolvemos que o noivado de vocês tinha que ser tão especial quanto as histórias que vocês contam todos os dias." A confusão aumentou quando o som do som-sistema parou de repente. O cabo tinha se soltado e acabou pingando na água salgada. Mas ninguém se importou. Os amigos começaram a cantar músicas de filmes de romance em voz alta, enquanto alguns surfistas da vila passavam por perto e resolveram juntar-se à festa, fazendo malabarismos com as pranchas. No meio da bagunça alegre, Noah puxou Sophie para a água rasa, onde o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. "Sophie!" começou ele, tirando o anel do bolso, que ele quase tinha perdido quando Mia derrubou a mesa. "Mesmo com toda essa bagunça que nossos amigos prepararam, isso é perfeito, porque nossa vida sempre foi cheia de surpresas, histórias e muito amor. Você quer se casar comigo?" Ela acenou com a cabeça, chorando de alegria, enquanto todos na praia aplaudiam e gritavam de empolgação. Mia acabou derrubando um balde de água de coco, mas ninguém ligou. Naquele momento, tudo o que importava era na felicidade dos dois.
No final da noite, eles dançaram na praia sob as estrelas, com os amigos fazendo uma roda ao redor deles. E Lucas, ainda de Capitão Nemo, anunciou: Já estou planejando a festa de casamento, dessa vez com um som sistema à prova d'água. A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 8. O Grande Encontro de Famílias. Quase um ano depois do noivado, as famílias de Noah e Sophie se uniram para organizar o casamento dos sonhos. A decisão foi unânime. A cerimônia seria na vila de surf e a festa na livraria Páginas de Outono. Um jeito de unir os dois lugares que mais significavam para o casal. Preparativos em alta. As mães, Helena e Marisa, que finalmente haviam se conhecido e se tornado grandes amigas, dividiram as tarefas. Helena ficou responsável pela organização da cerimônia na praia. Ela contratou um florista local para fazer arcos de flores tropicais e coqueiros decorados com fitas coloridas. A única exigência dela foi que tudo fosse feito com materiais sustentáveis, inspirado no projeto do Bibliobot. Marisa, mãe de Sophie, cuidou da decoração da livraria. Transformou cada prateleira em uma estação temática com livros que contavam histórias de amor e pendurou milhares de luzinhas que faziam o lugar parecer um conto de fadas. Os pais, Roberto e Carlos, resolveram cuidar da comida e da música. Eles contrataram uma banda de forró pé de serra local e um chefe que preparou pratos que misturavam a culinária de Minas Gerais, de onde são os pais de Noah, e a culinária baiana, de onde são os pais de Sophie. Mia e Lucas lideraram o grupo de amigos que preparavam a surpresa final. Transformar o Bibliobot em uma cabine de fotos, com adereços temáticos de livros e surf. Não posso acreditar que tudo está ficando tão perfeito, disse Sophie, enquanto ajudava Zumanai a colocar etiquetas com citações de romances em cada mesa da festa. As nossas famílias se entenderam melhor do que eu poderia sonhar, completou Noah, ajustando o arco de flores na praia. O dia do casamento. No dia do evento, o sol brilhava intensamente na vila de surf. Os convidados começaram a chegar às 16 horas, sentando-se em cadeiras de bambu dispostas na areia. A banda tocou uma música suave, enquanto Sophie descia pela pequena passarela de madeira, vestida com um vestido claro que tinha estampas de livros nas bordas. Noah esperava no altar, ao lado do padre, que por coincidência era um cliente frequente da livraria. Quando ele viu Sophie, não conseguiu segurar as lágrimas. As promessas foram trocadas sob o sol poente, com o som das ondas como trilha sonora. A madrinha de casamento, a diretora do Museu de Ampere, trouxe como presente a edição especial dos documentos antigos que haviam descoberto juntos. A festa na livraria. Depois da cerimônia na praia, todos seguiram para Páginas de Outono. A livraria estava deslumbrante. As luzinhas brilhavam, os livros estavam arrumados em forma de corações. E na entrada, o Bibliobot cabine de fotos já estava cheio de gente rindo e tirando fotos. Os pais fizeram discursos emocionantes. Helena falou sobre como Sophie havia trazido alegria e propósito para a vida de Noah. E Marisa contou como Noah havia ajudado Sophie a fortalecer o legado da avó. No meio da festa, quando todos dançavam ao som do forró, o Bibliobot tocou uma sirene. Era a surpresa final dos amigos. Eles haviam transformado o caminhão em uma biblioteca móvel temporária. E cada convidado poderia levar um livro como lembrança do casamento. Esse é o melhor presente que poderíamos receber, disse Noah, abraçando Sophie no meio da pista de dança. Nossa família, nossos amigos, livros e o mar. Tudo que amamos está aqui. A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 9. Lar para sempre. Logo após o casamento, Noah e Sophie partiram para a lua de mel pela costa brasileira. Mas o maior presente ainda estava por vir.
Ao chegarem de volta de suas viagens, os pais os surpreenderam com um convite especial. "Venham com a gente, temos algo para mostrar", disse Roberto, sorrindo misteriosamente. Eles seguiram até uma rua tranquila, em um bairro arborizado da cidade, onde uma casa de 2 andares com fachada azul clara e janelas grandes esperava por eles. "É nossa?", perguntou Sophie, com os olhos cheios de lágrimas. "É de vocês", confirmou Marisa, apertando sua mão. "Nós todos nos juntamos para comprar uma casa onde vocês possam construir sua vida juntos e, quem sabe, um dia receber as próximas gerações de amantes de livros." Ao entrar, eles perceberam que a casa estava decorada com muito carinho. A sala de estar tinha prateleiras cheias de livros de presente de todos os convidados do casamento. A cozinha tinha utensílios novos com estampas de livros e surf. E no segundo andar, uma varanda grande com vista para um jardim cheio de flores. "Olha isso!", disse Noah, abrindo a porta de um quarto que estava preparado como um escritório. "Um espaço para você escrever suas histórias, meu amor." Sophie abraçou-o forte, sentindo seu coração transbordar de felicidade. "E nós podemos transformar o sótão em uma pequena biblioteca comunitária para receber as crianças do bairro. Assim, a Páginas de Outono vai estar presente em nossa casa também." Naquela noite, enquanto estavam na varanda, olhando para as estrelas, Noah segurou sua mão e disse: "Sophie, eu sempre pensei que felicidade era ter sucesso profissional, seguir os planos que a família traçava. Mas você me mostrou que felicidade é construir algo com quem ama. É a livraria, é o bibliobote, é essa casa que nossos pais nos deram. É tudo o que temos juntos. Eu te amo mais do que palavras podem dizer." Ela colocou os dedos na boca dele, sorrindo. "Eu te amo igual, Noah. Você entendeu desde o primeiro dia que a minha paixão pelos livros era parte do que eu sou. E você não só aceitou, como fez disso parte da sua vida também. Essa casa vai ser o lar onde vamos guardar todos os nossos sonhos, nossas histórias e todo o amor que temos um pelo outro." Nos dias seguintes, enquanto organizavam seus pertences na nova casa, as declarações de amor não paravam. Quando ele ajudava ela a arrumar os livros na prateleira: "Você é o melhor capítulo da minha vida." Quando ela preparava o café da manhã com pão caseiro: "Você faz tudo ficar mais doce, meu amor." Quando eles planejavam o jardim juntos: "Quero plantar uma árvore para cada ano que estivermos casados, para que elas cresçam forte, assim como o nosso amor." Um domingo de manhã, enquanto estavam sentados no jardim, Noah pegou uma folha de papel e escreveu: "Casa é onde está o seu coração, e o meu coração está sempre com você." Ele colocou a nota entre as páginas de um livro antigo que estava guardando na estante da sala para que ela encontrasse depois. Sophie o viu escrevendo e sorriu. Ela já tinha deixado uma mensagem para ele na caixa de ferramentas: "O amor constrói pontes entre mundos, e você é a ponte que me levou para casa." A Garota do Balcão de Livros. Capítulo 10. Felizes para sempre. 2 anos depois de se mudarem para a nova casa, Sophie acordou de manhã com uma sensação diferente. Um leve enjoo matinal e um coração que parecia bater mais forte. Noah percebeu sua expressão preocupada e a levou ao médico imediatamente. "Vocês vão ser pais", anunciou a médica sorrindo. Os olhos do casal encheram-se de lágrimas de alegria. Ao chegarem em casa, eles chamaram todas as famílias para compartilhar a notícia. "Vamos ter um neto!" gritou Helena, abraçando Noah e Sophie com força. Marisa correu para buscar o álbum de fotos da família, já planejando os enxoval. Os pais começaram a fazer planos frenéticos: preparar o quarto do bebê, plantar mais árvores no jardim, escolher os primeiros livros que ele ou ela iria conhecer. Durante a gravidez, Noah cuidou de Sophie com todo o carinho do mundo.
Preparava suas comidas preferidas, ajudava a Medina a organizar o quarto do bebê com prateleiras baixas para quando a criança crescesse, e todas as noites lia contos de fadas em voz alta para o bebê. "Você vai ser o melhor pai do mundo", disse Sophie uma tarde, enquanto eles decoravam o quarto com temas de constelações e livros, uma mistura perfeita do que ambos amavam. "E você vai ser a melhor mãe", respondeu Noah, beijando sua barriga que já estava bem grande. "Nossa criança vai crescer cercada de amor, livros e histórias incríveis." No dia em que o bebê nasceu, um menino saudável que eles chamaram de Thomas, toda a sua família estava na maternidade esperando. Quando Noah colocou o pequeno no colo de Sophie, ambos sentiram que a felicidade não poderia ser maior. "Ele tem seus olhos", disse Noah emocionado. "E seu sorriso", completou Sophie, já imaginando as tardes de leitura no jardim e as primeiras aulas de surf quando ele fosse mais velho. No primeiro domingo em casa com o bebê, toda a família se reuniu. Os avós trouxeram presentes especiais, um álbum de família com todas as fotos desde o primeiro encontro na livraria, uma prancha de surf miniatura e uma caixa cheia de livros clássicos infantis, cada um com uma dedicatória escrita à mão. "Esse é o primeiro livro que eu li para você, Sophie", disse Marisa, pegando um exemplar de O Pequeno Príncipe. "Agora você vai ler para Thomas." Roberto abraçou Noah e disse: "Nós sempre sonhamos com uma família unida e feliz. Vocês conseguiram construir isso e muito mais." Na varanda da casa, ao entardecer, Noah segurou Sophie e o pequeno Thomas no colo. O sol pintava o céu de tons dourados, o jardim estava cheio de flores e a livraria Páginas de Outono estava apenas a algumas ruas de distância, esperando por mais histórias para contar. "Você sabia que quando entrei naquela livraria chuvosa, eu só queria encontrar um livro para Mia?" perguntou Noah, olhando para Sophie. "Mas encontrei muito mais. Encontrei você, encontrei um propósito, encontrei nossa família. A felicidade está completa." Sophie sorriu, beijando-o suavemente. "Nossa história só começou ali, meu amor. Agora temos um novo capítulo para escrever, junto com Thomas. E vai ser o mais bonito de todos." Fim. Agradecimento. Sonhei desde criança escrever um pequeno livro com uma história romântica. Com a ajuda de Deus, esse sonho se realizou. Júnior Lins.